Dia das Crianças, não é mesmo? Tivemos aí 12 de outubro, Dia das Crianças, tivemos a Semana das Crianças, comemorações, as escolas, enfim, fazendo várias comemorações, atividades diferenciadas, tivemos o Dia do Professor e nós vamos continuar falando de temas das crianças, porque, gente, é mês das crianças, porém, criança é todo dia. É igual o Dia das Mães, Dia dos Pais, não é? É todos os dias. E principalmente quando você vai falar de alimentação e nutrição para as crianças. Você tem que pensar todo dia nisso, não é mesmo? Você tem que ser criativo. As mães sabem do que eu estou dizendo. Tem que ser criativo, porque a criança fala, ai mamãe, enjoei, não quero mais comer isso. E aí tem que vir a criatividade. Por isso que é importante, às vezes, buscar ajuda com especialistas. E a nutricionista é uma delas. Por isso nós vamos conversar hoje com a Renata Guiral e ela vai falar um pouquinho dessas dicas, dessas orientações para se ter uma alimentação saudável e que seja de rápida preparação para que facilite a vida das mamães e que traga uma nutrição saudável, nutritiva para as crianças, principalmente quando for fazer a lancheira da criançada. Então, vamos falar uma boa noite à nossa convidada de hoje, Renata Guiral. Tudo bem, Renata? Olá, boa noite. Queria começar agradecendo aqui o convite, esse espaço para falar desse assunto tão importante. Com certeza, é importantíssimo, porque hoje em dia nós acabamos de ouvir aí, né, a matéria sobre a carne moída, as regras, né, isso vem com essa questão da nutrição. Hoje a gente precisa saber preparar também, né, os lanches, não é de qualquer jeito, o preparo é fundamental para que se tenha algo nutritivo, né, saboroso e saudável, sem nenhum tipo de contaminação. Como que então as mamães aí, os responsáveis pela criançada, às vezes as crianças estão na casa da vovó, do vovô, preparar um lanche gostoso, uma lancheira gostosa para levar para a escola? Qual que é a sua orientação principal para a gente começar esse bate-papo, para depois você dar as dicas aí das lancheiras? Olha, já fazendo inclusive um link aí com a matéria anterior, a gente precisa garantir o controle higiênico-sanitário dessa refeição. O que significa isso? Esse lanche ele não pode chegar estragado no horário do lanchinho da escola, né? No horário ali do recreio, enfim. Então, dependendo da preparação que eu vou colocar nessa lancheira, eu preciso que ela seja térmica, que ela tenha um mínimo de refrigeração, e aí a gente tem técnicas para isso, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar como é que eu tenho, o que, que eu tenho de recurso para fazer conservação desse alimento. Se eu tenho a possibilidade de mandar uma lancheira térmica ou até de guardar numa geladeira, que tem escola que fornece essa possibilidade, a partir daí eu posso trabalhar com mais ou com menos opções na hora de escolher os itens que eu vou colocar nessa lancheira, né? Mas como você citou, é muito importante a gente cuidar para que a gente tenha qualidade na hora de consumir, não só no sentido de ter nutriente, mas no sentido também de não ter contaminação, de não ter bactéria ali, né? De não favorecer que a criança tenha algum sintoma indesejado, como vômito, diarreia, por conta aí do lanchinho estragado, ainda mais agora que a temperatura está aumentando, né? Exatamente, bem lembrado, está muito quente. A partir de agora, realmente, as temperaturas vão sempre aumentar, por mais que chova, mas é um tempo já, vamos entrar daqui a pouco, estamos na estação primavera, depois vem o verão e é quente mesmo. E para preparar uma lancheira, se ela for térmica, como você disse, né, Renata, é importante. Mas digamos que a criança não tem essa lancheira tão térmica, às vezes ela tem aquele plástico térmico, mas não chega a ser a térmica mesmo, né? O que as mães devem fazer? Levar uma bolsinha de gelo lá dentro, colocar para o suquinho, o todinho ou o Yakult, o que for, né? O mais indicado seria, como nutricionista, tenho certeza que vai falar, suco natural, não todinho industrializado. Mas enfim, já que hoje em dia as crianças gostam muito do todinho, né, do achocolatado em caixinha, o que deve se fazer para manter pelo menos fresco o alimento?
A gente deve usar, o exemplo que você citou é isso mesmo, a gente deve colocar uma bolsinha com gelo, tem até algumas opções que as crianças gostam muito, que são alguns géis, né, que a gente coloca no freezer, tem formato de cubinhos, de estrelinha, de coraçãozinho, são coloridos, né, e que a gente coloca soltos dentro da lancheira da criança, deixa até colorido, bonito ali, né, e vão ajudar nessa refrigeração, e conforme eles forem descongelando, eles não vão deixar, né, a água ali, então eu não posso colocar gelo direto dentro da lancheira da criança ali, senão, né, não vai dar certo. Mas é colocar uma bolsinha de gelo, né, os gelox que a gente chama, né, esses gelos de gel, assim, e hoje a gente tem até as versões lúdicas para as crianças que eu recomendo bastante, né. E a gente tem térmica muito boa hoje em dia também, né, acho que vale sempre a pena fazer um teste em casa antes de mandar para a escola, de quanto tempo esse gelo dura dentro da térmica, né, então às vezes no final de semana a gente faz esse teste, deixa lá, coloca o gelinho como se fosse mandar para a escola e vê por quanto tempo ele dura. Normalmente a criança vai se alimentar 3, 4 horas depois que a gente montou aquela lancheira. Então, é tempo suficiente com uma térmica boa, com os gelos ali dentro, né? Esses gelos de gel, para a gente conseguir garantir uma boa refrigeração, né? Quando a gente fala de lácteos, né? A exemplo dos que você citou, ou se eu quiser acrescentar iogurte, né? Leite em si, a gente tem que ficar muito atento, porque são alimentos que estragam com muita facilidade. Isso é fundamental. Bom, aí a gente falou dos produtos industrializados. Eu citei aqui o achocolatado em caixinha. A gente sabe que a criançada acaba por um período, a gente consegue até uma certa idade, né? Nós mães, enfim, colocar as coisas naturais. Frutas, sucos naturais, né? Tudo que é mais natural. Mas vai chegando uma época que começa a experimentar do amiguinho, gosta, e começa cada vez mais consumir alimentos ultraprocessados, industrializados, recheados, com gorduras, com açúcares e extremos, né? E existe inclusive um estudo, gente, nacional de alimentação e nutrição infantil, feito em 2019, e dizendo o seguinte, que 1/5 das crianças com até 5 anos está em uma zona de risco de sobrepeso no Brasil. Olha só que sério isso, em torno de 7% delas apresentam então sobrepeso e 3% são classificadas com obesidade mórbida. Renata, isso é muito preocupante, né? Hoje, como que a gente vai fazer pensar, né, nessa criançada de 5 anos não consumir tantos alimentos processados, enfim, industrializados? Eu acho que é um tema muito importante que precisa ser falado, né, até com mais frequência, porque muitas vezes a gente acha que é bonito, né, a criança acima do peso, e aqui a gente não está falando sobre ser bonito ou não, né, sobre a aparência, mas sim sobre saúde. Então, todas as pessoas em todas as idades devem estar em uma condição de saúde adequada, né? E para as crianças não seria diferente, é muito assustador esse número, né? Porque a gente sabe que lá na frente isso pode favorecer o desenvolvimento de muitas doenças. Sobre consumir os industrializados, né? Que em parte, né, favorecem esse cenário de excesso de peso aí entre as crianças, eu gosto sempre de fazer o raciocínio de que criança não tem salário, não vai ao supermercado, não compra o que come, né? Então, a gente precisa que os adultos, que os cuidadores, os pais responsáveis, enfim, se atentem ao que está sendo comprado na casa, né? Então, com que frequência a gente compra produto industrializado? Como você citou, eu concordo plenamente, até uma certa idade a gente consegue segurar a criança, ela não se interessa tanto, ela não come, mas ela acaba conhecendo, às vezes em casa mesmo, isso não tem problema, às vezes na escola experimentando o lanche do amiguinho, e ela busca por alimentos ultrapalatáveis, né? Então, com excesso de sódio, com excesso de açúcar, que na verdade é o que acontece com todos nós, né? Nós gostamos desse tipo de alimento, todas as pessoas têm uma tendência por gostar, não só as crianças.
Mas vai da frequência com que a gente expõe a criança a consumir esses alimentos. Então, uma coisa é consumir todos os dias o achocolatado de caixinha, vou seguir no teu exemplo aqui. Outra coisa é consumir uma vez por semana, né? Então, eu sou a favor da gente não proibir nada, até porque tem a história do proibido é mais gostoso, parece que a gente desperta mais a curiosidade na criança, né? Mas da gente dosar, da gente fazer combinados com essa criança de, olha, tal dia que a gente vai levar, né? De tanto em tanto tempo, né? Não é barganhar, não é fazer trocas, não, em relação a isso, mas é combinar, é criar uma rotina em que seja possível que na maior parte do tempo a criança se alimente de alimentos mais saudáveis, né? Então, com mais frutas, verduras, legumes, alimentos caseiros, preparados em casa, né? Mais artesanais. Então, essa quantidade que a criança vai consumir, a frequência de exposição, ela é muito importante. E às vezes a gente pensa, mas o lanche da escola é uma refeição só, né? De todas as refeições do dia. Mas em um mês, a gente vai ter em torno de 20 dessas refeições, né? Então, é um número grande de refeição ao longo do ano escolar de uma criança, por exemplo. Então, imagina ao longo da vida escolar como um todo, né? A gente precisa, sim, ficar atento ao que a gente manda na lancheira. Existe um desafio, porque o industrializado, ele é mais prático, às vezes a gente não tem tempo, mas a gente precisa tentar buscar algumas alternativas, né, para reduzir essa exposição, senão, infelizmente, a gente vai ter que lidar com uma criança que tem a formação do hábito, do paladar, desculpa, acontecendo de um jeito inadequado. É uma criança que, quando é pequenininha, aceita comer de tudo, depois ela vai ficando o que a gente chama às vezes de seletiva, né? A gente precisa pensar nisso também. Então, é um tema que é muito importante. Olha, é muito importante tudo isso que você está dizendo, porque as crianças, elas precisam, né, sempre estar comendo verdura, legumes, frutas, e existem algumas delas que são riquíssimas em potássio, né, em aminoácidos, em fibras. Eu queria que você linkasse aqui quais frutas, legumes que seriam fundamentais, assim, que pudesse estar na lancheira das crianças. Olha, nós podemos incluir todos, né? Até às vezes as pessoas falam, nossa, mas legume na lancheira, né? E sim, as crianças adoram. Aí quando a gente manda tomatinho cereja, palitinho de cenoura, palitinho de pepino, né? Se elas são acostumadas a consumir esses alimentos. E porque a gente pode fazer cortes, né? Cortar de um jeito lúdico, por exemplo, elas acabam gostando. Então, nesse sentido, a gente não tem restrição, né? Sendo alguma coisa que a criança consegue comer sozinha, porque talvez na escola ela não vai ter ajuda para comer, né? Que seja prático ali, porque às vezes eles querem comer rápido para poder dar tempo de brincar, né? Então, se precisa de garfo, faca, se está muito elaborado para comer, talvez essa fruta, né? Esse legume volte na lancheira, viu? Mas nós podemos mandar tudo. E um jeito, né, que eu acho muito legal de a gente incluir legume, principalmente, é no formato de torta. Então, a gente pode fazer torta de frango, torta de atum, né? Torta com sardinha e colocar os legumes junto nesse recheio, né? Uma torta caseira, que às vezes a gente prepara e ela serve de lanche ali para a semana toda. Aí na semana seguinte a gente não repete a preparação, senão fica repetitivo demais, né? Mas a gente consegue acrescentar aí nas lancheiras. As frutas, a mesma coisa, todas elas, e aí é até mais fácil de mandar para a escola, né, do que legume. A gente só precisa ficar atento. Então, por exemplo, se eu vou mandar maçã, o ideal é a gente mandar a maçã inteira, porque senão ela vai ficar escura e a criança não vai querer comer a hora que ela for comer. Então, eu preciso, se eu tiver que cortar, colocar um pouquinho de limão, por exemplo, porque o ácido, né, não deixa ela oxidar, ou precisa ter certeza de que a criança consegue comer uma maçã inteira, né, sem alguém ficar cortando ali para ela a hora que ela vai consumir. E priorizar frutas que a criança vai ter mais facilidade. Então, às vezes, né, fruta mais macia, fruta que a gente já possa mandar picada, né, e que seja prático para a criança consumir. Aí vale a ressalva de novo, quando eu mando a fruta já manipulada, então descascada ou cortada, a chance dela estragar é muito maior. Então eu preciso lá de atenção na refrigeração de novo, né. Mas dá pra gente mandar sim, legume, verdura até, né, fruta aí na lancheira da escola para compor e trazer nutriente, porque é isso, tem fibra ali, tem vitamina e mineral, né?
tem potássio, tem magnésio, agora começa a fazer calor, as crianças vão correr mais, vão suar mais nas brincadeiras, a gente precisa repor esses eletrólitos que elas acabam perdendo. As frutas ajudam muito nisso. E, inclusive, eu sempre dou a dica aqui da gente evitar mandar suco de fruta, preferir mandar a fruta mesmo em pedaço, né? E colocar uma garrafinha de água na lancheira, né? Para ajudar nessa hidratação, porque o suco não hidrata tão bem quanto a água, concentra muito da frutose ali. Então, idealmente, para a bebida, né? Claro que o suco natural é melhor do que o suco industrializado. A gente pode comprar esse suco natural, né? Então, hoje em dia, muitos estabelecimentos já preparam o suco só da polpa da fruta mesmo e vendem, né, engarrafado. A gente pode aproveitar isso. Mas se eu consigo mandar a fruta e uma garrafinha com água, é o mundo ideal ali pra gente, né? Claro que não só isso numa lancheira, senão a criança vai voltar com fome para casa, né? Então, recomendo aí que para acompanhar essa fruta a gente acrescente, né? Um sanduichinho que a gente monte com um pão, um queijinho, ou um patê que a gente preparou em casa, a própria torta, como eu já citei aqui de exemplo, né? Ou uma preparação ali que a gente faça como um quibe de forno, também é muito interessante para a gente oferecer, porcionar cortadinho e oferecer para criança. Muffinzinhos que a gente pode fazer naquelas forminhas de cupcake que as crianças adoram, fica super lúdico, nutritivo, né? Então, são formas aí, dá um pouquinho mais de trabalho do que já comprar o bolinho pronto, o salgadinho pronto, né? E só colocar o pacote na lancheira, mas que às vezes a gente prepara uma vez por semana e leva ao longo da semana toda. Ah, isso que é legal, né? Então faz o preparo, já pega um dia, né? Já faz todo o preparo, divide e já deixa lá. É como se a gente fizesse a nossa marmitinha saudável do dia a dia e deixasse lá, né? E aí já vai durante o mês todo repondo. Mas o interessante, porque a criança enjoa muito fácil, tem que ser cada dia uma coisinha diferente, porque se colocar todo dia um suquinho ou uma fruta com água e um sanduichinho com patê, ela vai enjoar. Tem que ser variado mesmo, tem que ser diversificado essas lancheiras, vamos dizer. Cada dia tem que ser uma coisa. Já tem que fazer uma tabelinha e pôr lá na geladeira coladinho para seguir. É isso, Renata? Olha, tem criança que realmente precisa, né? Que enjoa, que reclama do lanche e que a gente tem que se virar nos 30 para ter opção, né? Eu trabalho muito isso com os pacientes, né? De tentar construir essas opções dentro do que a criança gosta e também explorando coisas que às vezes a criança não aceita, não gosta tanto, para a gente tentar incluir, né? Agora, tem criança que é o contrário, que tem dificuldade, né, na variação aí do cardápio, e aí a gente também tem que tentar incentivar, porque é difícil uma coisa diferente todos os dias, mas é ruim nutricionalmente falando a criança que quer consumir só a mesma coisa o tempo todo, né? E aí uma dica que vale nos dois sentidos, né, mas que desperta o interesse para a criança comer, é a gente deixar a criança participar da montagem da lancheira, né? Então, quando a gente fala em fruta, por exemplo, a gente fala, nossa, mas todo dia vai mandar fruta? A gente consegue com tranquilidade um mês inteiro sem repetir uma fruta, né? Então, a gente não tá falando ali, a gente tá conseguindo uma variedade boa, a gente não tá falando de uma mesma fruta. E às vezes vale a pena a gente deixar a criança escolher, né? A gente oferece duas opções de fruta que a gente tem em casa, para ela escolher qual fruta ela vai colocar na lancheira dela, né? Ou das preparações ali que a gente vai fazer, né? Qual recheio vai ser no sanduichinho. Então, vai ser um queijo, vai ser o patê. A gente oferece dentre as opções que a gente pode ofertar para a criança naquele momento. Mas ter algumas ideias de acordo com o que a criança, né, já aceita bem, com que a gente também possa estimular que a criança coma um pouquinho das coisas que ela não aceita sempre, é bastante importante. Essa participação baixa bastante a guarda deles, assim, sabe? E incentiva que eles comam só para falar, ai, não, vou comer o lanche que eu fiz, assim, né? Dependendo da idade, isso é excelente. Tá certo, Renata. Renata, é um assunto muito importante, muito interessante. Queria agradecer muito, né, a sua participação aqui com a gente no Todo Dia News segunda edição. Mas a gente, infelizmente, vai ter que dar uma encerrada, mas a gente vai ter outros convites aí com você para a gente falar de outros assuntos que são relacionados à nutrição, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Maravilha, eu que agradeço. Uma boa noite aí para todos. Obrigada, viu, Renata? Uma boa noite para você também.